os meus pais nunca foram evangélicos, mas eu sempre gostei da igreja. Quando eu digo igreja, a igreja cristã. Eu fui para a igreja muito nova ainda, né? Eu tinha 7 anos quando eu comecei a ir para a igreja com um vizinho da minha mãe, morava no mesmo quintal que a gente. Fui para uma igreja tradicional conhecidíssima, né? Mas quando eu já tinha essa idade, eu já tinha sentimentos por uma pessoa do mesmo sexo. Só que eu cresci ouvindo, né, do pai, da mãe, da sociedade, que isso era errado. Então, foi meio que um refúgio. Eu vou para a igreja, porque eu vou ser liberta, vou expulsar o demônio, né? Que existe sobre a minha vida. Da tentação. Vão jogar um óleo lá na minha cabeça. Fui para a igreja e fiquei indo. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu me firmei em uma igreja, eu lembro como hoje. É cômico, mas foi verdade. Eu ia de calça jeans. Chegou uma irmã em mim, essa igreja é muito tradicional, e falou assim: olha, filha, eu não sei se seus pais têm condições de comprar uma saia para você, mas se eles não tiverem, me fala o número da sua roupa que eu vou comprar. Aí eu falei para ela: não, os meus pais têm condições de comprar uma saia para mim. Aí eu já cheguei em casa, mas eu sempre tive esse jeito de Maria João. Sempre fui masculina. Cheguei em casa, falei para minha mãe foi, comprou uma saia, porque essa denominação, a saia tem que ser lá no pé. Não, na época, não se cortava cabelo, na época, não se usava brinco, para você ver que isso é religião, porque o que não é, vai seguir para sempre. Enfim, minha mãe comprou a saia, fiquei nessa igreja. Quando eu completei 15 anos, comecei a namorar com um rapaz, mas ficava de olho nas irmãs. Tava em pecado. Não da sexualidade, mas de ficar cobiçando. Aí eu falava assim: meu, não é possível. Eu vim pra igreja, mas aquela irmã ali, meu coração dá uma acelerada, dá uma balançada, né? Beleza. Aí falei assim: não, acho que eu preciso me batizar. Preciso arrumar um namorado, homem, né, de barba, porque fala que você tem que sentir, né? Então, tá bom. Eu não sou da igreja, então não tenho esse conhecimento. Aí arrumei um namorado. Nossa, homem de Deus. Super homem de Deus, gatinho ele. Começamos a namorar. Me batizei. Mas, mesmo assim, eu tinha dentro de mim... Eu gostei desse rapaz, sim. Não, em momento algum, traí. Mas não era aquilo que eu queria, né, para a minha vida. Aí eu já ficava pensando: eu vou ter que casar, né? E aí? E aí, qual é que é? Enquanto tá namorando... E um certo dia, a gente acabou tendo uma briga. E sabe o que ele fez? Da igreja, homem de Deus. Adivinha o que ele fez? Bateu. Bateu não, ele me espancou. Oh. Mas da igreja. Eu era da igreja. E eu falei: sabe de uma coisa? Não vou querer mais esse relacionamento. Já tinha ficado noiva com ele. E terminei o meu relacionamento com ele. Já tinha 17 anos na época. Terminei o meu relacionamento com ele. Procurei o meu líder espiritual na época para dizer o que havia acontecido. Contei para o meu líder espiritual o que havia acontecido, a agressão. Não dei parte dele, né? Porque acho que, às vezes, o medo fala mais alto, mas eu quero te dar um conselho: não aceite isso para a sua vida, independente que você é da igreja, que você é casado com um pastor, com um líder religioso, se ele colocar a mão em você, eu quero te orientar: procure a justiça. Ah, mas a gente tem que perdoar, mas a gente não pode passar a mão em um relacionamento abusivo. E aí chamei o meu líder, contei para ele o que tinha acontecido. Chegou um dia de Santa Ceia, estava sentada lá no culto, o meu líder me chamou, né? Na época não podia subir até o púlpito, porque estava em pecado, devido ao ocorrido que tinha acontecido, dele me bater. Peraí, você estava em pecado? Isso, porque ele me bateu. Você apanhou e você que estava em pecado. Mas não podia subir no altar. E quando ele deu primeiro ele deu oportunidade para o meu ex-noivo, ele, né, pegou o microfone e falou: olha, eu quero pedir perdão. Só que, assim, a igreja não sabia o que tinha acontecido. A igreja deduziu que nós havíamos tido relação sexual. E não foi isso, foi uma agressão. Ele pediu perdão para a igreja, porque eu acho que ele não tem que pedir para a igreja, ele teria que pedir para mim, que quem apanhou fui eu, quem foi enforcada fui eu, quem levou o chute fui eu. Ele falou que ele tinha que falar. Quando chegou a minha vez, eu peguei o microfone e falei que, antes de qualquer coisa, eu queria ler um versículo que se encontra no livro de Jó, que diz assim: Senhor, pese-me em balanças fiéis
e tu saberás a minha sinceridade. O pastor simplesmente desceu do altar, pegou o microfone na minha mão e disse, você está aqui para pedir perdão e não para se explicar. Voltei, sentei no banco, que na época era banco, não era cadeira igual a hoje. Quando acabou o culto, né, eu tinha carteirinha de membro, peguei minha carteirinha de membro, cheguei até o meu líder espiritual, que eu acho que uma das coisas que falta no mundo cristão é a maturidade para isso. As pessoas hoje em dia saem da igreja como qualquer coisa. Só vira as costas e vai embora. Isso. Né? Peguei minha carteirinha de membro e falei, olha, pastor, a partir de hoje eu não faço mais parte da igreja. Saí da igreja, né? Não sabia o que era beber, não sabia o que era fumar, não tinha ficado com mulheres, eu tinha sentimentos, mas ficar, beijar, não. Fui para o mundo, como diz, né? E aí era na época do IG, que não sei quantos anos você tem, né? Você deve lembrar, tinha um bate-papo. Sim. Entrei no bate-papo, conheci uma pessoa, que foi o meu primeiro relacionamento. Mas eu sentia falta da igreja. Eu sentia falta de adorar. Mas eu sabia que eu não podia ir, porque se eu fosse, eu seria escorraçada ou seria julgada. Mas eu sempre senti falta, né? Existe um louvor que fala assim, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Aí eu aprendi a beber, a fumar Marlboro, tá? Nunca fumei nenhum entorpecente. Conheci algumas pessoas, me envolvi com algumas pessoas. De vez em quando eu ia nas igrejas tradicionais, mas não do coque, né? Que você já deve entender qual igreja que eu estou falando. Para mim, eu fico perdido nessas. Não sei, eu sei que você não vai falar, mas eu acho que fofoca na metade é muito ruim, cara. Eu fico me coçando. Eu sei que tem a igreja do pessoal do coque que é mais tradicional, mas não sei qual que é a do pessoal do coque. Vocês podem falar baixinho para mim? Ah, obrigado. É que você não vai falar. Obrigado, gente. Enfim, não assumi, literalmente, ainda tinha um cabelão, porque eu era irmã do coque, então tinha um cabelão. O meu pai, na época, ele era vivo. Por ser uma pessoa nordestina, tanto meu pai como a minha mãe, então a gente sabe que o pessoal do Nordeste, eles são mais rigorosos. Então eu tinha medo de assumir a minha sexualidade mais para o meu pai, não para minha mãe. Embora eles eram separados, mas a gente tinha um bom convívio. Quando meu pai faleceu, eu tinha 21 anos. E quando meu pai faleceu, eu resolvi assumir a minha sexualidade para minha mãe. Falei, mãe, gosto de meninas. Graças a Deus, a minha mãe, eu nunca tive problema. Ela sempre me respeitou. Tenho uma irmã. Ela respeita, não é que ela aceita. E isso é muito importante. Você não é obrigado a aceitar a orientação sexual de ninguém, mas o mínimo que a gente precisa é respeitar. E aí me envolvi com pessoas, namorei com pessoas, levava na minha casa, mas ia na igreja uma vez na vida, outra na morte, e nem sabia que existia uma igreja que acolhia a toda a diversidade.